Olha que questão bastante interessante a próxima, observem aí. No efeito fotoelétrico, explique a razão de a fotocorrente depender da intensidade da fonte luminosa, mas não da frequência. Vamos repetir. No efeito fotoelétrico, explica a razão de a fotocorrente depender da intensidade da fonte luminosa, mas não da frequência. Intensidade da fonte luminosa aqui, pessoal, que eu estou riscando aqui para vocês, é exatamente, né, a quantidade de raio de luz que chega. É uma potência, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts, ela tem uma intensidade muito maior do que uma lâmpada de 60 watts. Então ele quer que você explique por que a fotocorrente depende da intensidade da lâmpada e não da cor, e não da frequência. Lembre-se que cada cor tem uma frequência. A luz vermelha é vermelha porque tem uma carga se movendo lá numa certa frequência. Se eu mudar o movimento dessa carga, ela muda de vermelho para azul. Se eu mudar o movimento do azul, ela passa para violeta. Se eu mudar o movimento do violeta, ela passa para raio X, por exemplo. Então, lembre-se que a cor, a frequência determina a cor. Se a carga está se mexendo com uma certa frequência, a cor é vermelha. Se está se mexendo com uma frequência F2, diferente, a cor, por exemplo, é azul. Então, cada cor depende da carga. E ele quer que você explique por que no efeito fotoelétrico a razão da fotocorrente depende da fonte luminosa, mas não da frequência. Olha a figurinha que eu botei aí para vocês. Ora, uma lâmpada de 25 watts, por exemplo, eu vou botar aqui 25 watts, ela só emite, por exemplo, um feixe de luz. Então, vamos supor que ela só emitisse esse feixe de luz, um exemplo. Então, ela só ia arrancar um elétron. Se eu tiro uma lâmpada de 25 watts e coloco, por exemplo, uma de 100 watts, vamos supor que essa de 100 watts emita 3 feixes de luz, né? 3 raios de luz, formando um feixe de luz. Se ela emite esses 3 feixe de luz, ela vai arrancar 3 elétrons. Então, a corrente, ou seja, a fotocorrente, ou seja, a corrente elétrica provocada pela luz que está chegando, arrancando os elétrons, vai depender da intensidade da lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada ela vai possuir mais fótons de energia, mais partículas de energia para arrancar esses elétrons. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. O que é o efeito fotoelétrico? Eu coloquei para vocês lá no início. É a luz chegando e arrancando o elétron. Só que a luz, para chegar e arrancar o elétron, ela precisa de fóton. Aí ele pergunta, na hora que arranca o elétron, ele produziu uma fotocorrente, ou seja, elétrons em movimento gera corrente elétrica, tá certo? Se eu coloco uma lâmpada de 25 e coloco uma de 100, a de 100 vai ter mais fótons. Se vai ter mais fótons, se vai ter mais partículas de luz, vai arrancar mais elétrons. Então, por que a corrente produzida, por exemplo, naquele aparelho que eu mostrei a vocês há pouco tempo atrás, no aparelho que forma uma célula fotoelétrica, por exemplo, porque ela depende da intensidade da lâmpada, porque a lâmpada que tem uma maior intensidade, que tem uma maior potência, vai lançar uma maior quantidade de fótons e vai arrancar, sim, mais elétrons, ok? Então, é por isso, tá, que o efeito fotoelétrico, a corrente que é produzida depende da intensidade da lâmpada e não da frequência. Aí você diz, professor, e a frequência não muda nada? Muda. Não muda a corrente, a frequência muda a velocidade com que aquele elétron sai, a energia com que aquele elétron sai. Por quê? Porque se você tiver uma luz vermelha e essa luz vermelha, por exemplo, ela arranca o elétron, se essa luz vermelha arranca o elétron, se eu botar uma luz azul, tá? De mesma intensidade, só vai arrancar esse mesmo elétron. A única diferença é que a luz azul, ela tem uma frequência maior que a vermelha. Se tem uma frequência maior que a vermelha, ela tem uma energia maior. Se tem uma energia maior, ela vai arrancar esse elétron com maior velocidade, com mais energia. Por exemplo, se para arrancar um elétron eu necessito de uma energia igual a 2, se a luz vermelha vem com 5, ela arranca esse elétron e lança o elétron com energia de 3, porque vinha com 5, 2 joules dessa energia, ou 2 eletronvolts, depende da unidade, vai arrancar esse elétron e os 5 que vinha, 2 gastou para arrancar o elétron, sobra 3 para lançar ele. Se vem a luz azul,
com a mesma intensidade, eu mudo só a cor, é a lâmpada, por exemplo, de 15 watts vermelho, eu coloco 15 watts azul, a azul tem uma frequência maior, então vem com energia maior, vem, por exemplo, com 8, aí vem com 8, gasta 2 para arrancar o metal e lança ele com 6, tá? Então, se mudar a frequência, muda a energia com que o elétron é arrancado, muda a energia com que o elétron tem depois de ser arrancado, tá certo? Que é a energia cinética, a energia que ele tem depois de ser arrancado. Então a frequência muda isso. Agora, se eu tenho uma lâmpada azul de 15 watts e uma lâmpada de 100 watts, o que vai mudar é a quantidade de elétrons que sai, porque a lâmpada de 100 watts tem mais fótons, se tem mais fótons, tem mais luminosidade, então vai arrancar mais elétrons, então vai aumentar a corrente que sai. Ok, vestibulando? Então vamos voltando lá para a questão, ó. No efeito fotoelétrico, explique a razão de a fotocorrente depender da intensidade da fonte luminosa, mas não da frequência. Então, qual vai ser nossa resposta? A resposta é que, nesse caso, o efeito fotoelétrico, a corrente vai ser maior, porque a intensidade da lâmpada sendo maior vai conter mais partículas de energia e vai arrancar mais elétrons. E por que não depende da frequência? Porque o que depende da frequência não é a corrente que sai. A frequência pode mudar a energia com que os elétrons saem, mas não a quantidade. Então a frequência, ela muda a energia cinética com que os elétrons saem do metal, mas não a quantidade de elétrons. Quem modifica a quantidade de elétrons é a intensidade da fonte luminosa, ok? Ó, nesse exemplo aí que eu botei aqui para vocês, reparem aí de novo, direitinho aí, vestibulando. Se vocês repararem aí, ó, eu tinha aqui, ó, 3 fótons chegando de energia aqui, tá? 3 fótons, fóton 1, fóton 2, fóton 3, né? Teria aí 3 raios de luz. Esses fótons vão se chocar aqui com os elétrons que estão aqui no metal e vai fazer o que com esses elétrons? Arrancar os elétrons, tá certo? Então, uma lâmpada de 100 watts vai ter mais feixe de luz do que uma de 25. Se eu botar uma de 200, ela vai ter mais feixe luminoso, vai arrancar mais elétrons. Então, quanto maior a intensidade da fonte luminosa, quanto maior a intensidade da radiação da onda eletromagnética, ela afeta a quantidade de elétrons que sai, ou seja, afeta a fotocorrente. Beleza? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Eu espero que você tenha entendido isso. Por exemplo, se eu tenho um metal, ilumino ele com a luz vermelha e a luz vermelha arranca um elétron, coloquei uma luz vermelha de 15 watts, ela arranca um elétron. Se eu trocar a vermelha por uma azul de 15 watts, ela também vai arrancar só um elétron. Se a vermelha só arrancou um, tá certo? Supondo só que seja esse exemplo, a azul só vai arrancar um com a mesma, vai arrancar a mesma quantidade de elétrons, só um, tá certo? Como a vermelha, porque tem a mesma intensidade, 15 e 15, só que a azul vai fazer com que esse elétron saia com mais energia, porque a energia depende da cor da lâmpada, e vocês sabem até das aulas que vocês aprenderam que o vermelho ele tem uma energia menor do que o azul. Se o vermelho tem uma energia menor do que a azul, né, vai arrancar o elétron com maior energia. Então, quando eu mudo a frequência, ou seja, a cor da radiação, a cor da onda eletromagnética, eu vou mudar a energia com que o elétron é expelido, tá certo? Com que o elétron ganha a energia que o elétron adquire ao sair do metal. Agora, se eu tenho uma lâmpada de 15 watts vermelha e arranca um elétron, se eu ponho uma de 100 watts vermelha, por exemplo, vai arrancar 3. Aí mudou a intensidade, mas não mudou a frequência, não mudou a cor da lâmpada. Então, esses elétrons, ele vai sair com a mesma energia cinética, mas a de 100 vai arrancar mais elétrons do que a vermelha. Então, quando eu mudo a intensidade de 15 para 100, eu vou alterar a fotocorrente. Quando eu mudo a cor da lâmpada, eu não altero a quantidade de elétrons que sai, eu altero apenas a energia com que o elétron sai do metal. Beleza? Então vamos fechar efeito fotoelétrico aí com as nossas últimas questõezinhas. Acompanha aí.